Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Continuando o assunto que estamos abordando nesses vídeos agora, estamos falando dos assuntos sérios de Deus com o homem. Então, Deus primeiro precisa corrigir o homem dos seus erros, dos seus pecados, para que ele não volte a praticá-lo. Agora, Deus quer tornar este homem santo, separado. Como a palavra de Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. Ora, não tenho como andar com esse Deus santo se eu estiver praticando a injustiça, se eu estiver com meus pés na lama, no pecado, no erro. Entende? Se eu estiver com a minha vida na mentira. Se eu estiver com a minha vida na mentira, vai ser uma grande hipocrisia. Não é porque Deus me chamou para ser santo. Não é verdade? Então, Deus agora vai tratar com o homem. Por que isso? Por que isso? Ora, para nós compreendermos os caminhos do Senhor, não é? Nós precisamos ser santos. Então, em Isaías 55, versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele fala primeiro de pensamento. Por quê? Porque o pensamento do homem é voltado para as suas necessidades, é voltado para as suas conquistas e realizações nesta terra. Se ele é casado, os seus pensamentos é voltado para a sua família. No seu trabalho, os seus pensamentos é voltado para o seu trabalho. Quando ele aceita Jesus, os pensamentos dele agora vai voltar-se para o reino de Deus, para o Senhor. Então ele diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Então, uma coisa você deve saber: o teu pensamento pode estar errado a respeito daquilo que você acha que Deus quer para você. O teu pensamento pode estar errado a respeito daquilo que você decidiu realizar. Entende? Quando Deus chama um homem para um tratamento, ora, ele costuma fechar as portas. Você sabia disso? Ele fecha as portas para o trabalho, ele procura trabalho daqui, ele não consegue, ele faz entrevista, não é aprovado, e aí ele diz, mas o que está acontecendo? E ele ora, pede a bênção de Deus, uma porta aberta, e recebe unção, recebe a bênção do pastor, do líder da igreja, e a porta continua fechada. E eu digo para você, Deus quer tratar contigo. Dê tempo para Deus, porque a porta do trabalho fechou, mas a porta de comunhão com Deus está aberta. Tenta entender os pensamentos do Senhor. Os pensamentos do Senhor são os planos dele. Aleluia! Aquilo que ele decidiu realizar. Ele pode decidir coisas mais fortes lá na frente para realizar na tua vida, dependendo do teu caráter. Entende? Se o teu caráter mudar segundo aquilo que Deus espera que muda, muita coisa pode mudar das decisões de Deus a nosso respeito. Aleluia! Então Deus precisa tornar o homem santo para que ele compreenda os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são santos. Então ele diz, não são os meus pensamentos, são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Agora ele pula de pensamento para caminhos. Então ele está falando de realizações. Ele está falando de serviço, ele está falando dos planos dele, ele está falando de um objetivo que ele tem na tua vida. Então, os nossos caminhos são terrenos, e os caminhos do Senhor são o quê? São do céu. Os caminhos do Senhor são santos, são puros, são os caminhos do Senhor, como também tem os caminhos dos homens. Aleluia! Nem os vossos caminhos, aliás,
Assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Primeiro ele fala de pensamento, depois fala de caminho. Agora no versículo 9 ele troca, ele fala primeiro caminho, depois pensamentos. Então, Deus está falando o quê? Primeiro ele precisa corrigir o nosso pensamento, para que ele possa mostrar o seu caminho. E depois que ele mostrar o caminho que é dele, ele vai mostrar os caminhos dele para você. Primeiro ele começa com o caminho, primeiro ele começa com o pensamento, depois ele fala do caminho, depois ele fala do caminho, e ele depois fala sobre pensamento. Ora, houve uma troca aí do versículo 8 para o versículo 9. Você vê, eu vou repetir. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos. Então, ele está querendo dizer para o homem: olha, homem, os meus caminhos são mais altos, assim como o céu é mais alto que a terra. Entendeu? Aleluia! Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, ele agora trocou. Ele falou primeiro dos caminhos, para que ele volte a falar dos pensamentos. Então, se ele fala primeiro dos caminhos, agora no versículo 9, ele está falando do caminho que é dele. O homem precisa entrar no caminho de Deus, o homem precisa entrar na vontade, na direção de Deus, para que o Senhor fale para ele qual é os pensamentos dele para nós, entende? Para a tua vida. Qual é o pensamento de Deus para a tua vida, né? Ele vem corrigir seus caminhos e ele vem te tornar santo, separado. Por quê? Porque se a nossa mente não estiver purificada, não iremos compreender os caminhos do Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Se o Senhor dirige os passos do homem, como ele entenderá os seus caminhos? Veja o próximo vídeo.